A história é essa, sim, assim, é uma história muito grotesca, como são as histórias de violência contra a mulher, né? A vítima, ela tentou se matar depois e ela morreu anos depois e essa é a história, tá? Assim, vamos resumir vulgarmente, essa é a história. E o Cuca estava dentro do quarto. Já é horroroso, horroroso, tá? É isso o que ele assumiu dessa história, que já é medonho, né? A gente precisa, eu tenho o cuidado de achar que a gente está numa fase que a gente vai ter que fazer aliados, como disse a Donna Haraway, que é uma antropóloga que eu gosto muito, a gente vai ter que fazer aliados na barriga do dragão. A gente vive num mundo em que ser mulher e ser homem são coisas muito diferentes, muito diferentes. Mas se a gente não fizer esses aliados, a mesma estrutura que mata, abusa, assedia e estupra a gente todos os dias, é a estrutura que faz com que alguns homens só escutem outros homens. Então a gente precisa desses aliados, até porque o feminismo não é uma luta de mulher contra homem. É uma luta de homens e mulheres pela emancipação. De tudo, de todos os seres. Então, quando eu ouvi ontem o Cuca falando, eu fiquei comovida. E uso assim o termo histórico, quando eu falo foi histórico, eu tô usando com responsabilidade, porque é claro, a Ana Thaís, que é minha amiga, escreveu agora, fez uma postagem dizendo histórica é a luta das mulheres. Sim, é isso mesmo, a Ana tem toda a razão. Histórica é a luta não estaríamos aqui sem essa luta, né? E quantas vidas foram perdidas para que a gente estivesse aqui agora, né? Nessa jornada tão violenta. Mas é histórico também que um homem, com o poder dele, tenha lido um texto em que ele diz coisas, por exemplo, eu sei que a minha vida seguiu, mas a vida das mulheres abusadas não segue. Eu sei que esse é um mundo diferente para homens e mulheres. Me comprometo com ações. Podem me cobrar. Essa sociedade me permitiu ficar calado. Quantos homens podem olhar para trás e não enxergar esses fantasmas? Estava tudo isso no que ele falou. É a primeira vez. É a primeira vez que alguém acusado de coisas tão horrorosas se implica. Sai do protagonismo, entende que a gente não é sobre ele, é sobre a gente que está morrendo, e se implica numa possível solução. Então, eu sei que tem muita gente muito brava, porque, meu Deus, agora então ele faz uma cartinha e tá livre. Não é isso. Não é disso que se trata. Como o Menon muito bem colocou, é um começo. É uma porta que estava fechada e ele abriu a maçaneta porque a gente, né, colocou essa porta ali e ele deixou uma fresta. Vai depender dele que essa porta seja aberta. Vai depender das ações dele. Se não é só um rebranding, né? Se não é só uma ação de marketing. Então depende dele. Mas se o Cuca entra de coração, entra honestamente, e ele transforma a vida, gente, de 10 caras que estão lá com ele. Já é bastante coisa, porque 2 deles vão transformar mais vidas, e outros tantos, outras vidas. Ficar nessa luta, achando que a gente vai continuar falando com nós mesmas, sem dar em lugar nenhum, não vai tirar a gente daqui. A gente está perdendo, a gente está morrendo. Então, eu considero um marco, Dri, Sinara e Rovai, eu considero histórico, sim. Não estou usando irresponsavelmente isso, não. Isso não quer dizer que a nossa luta não seja a protagonista, que não seja ela que tenha nos trazido aqui, sabe? Mas é histórico que um homem com o poder que ele tem tenha repensado, esteja repensando, né, gente? Porque ele usa muito o gerúndio ali. Quer aprender, estou aprendendo, a educação, minhas filhas. Que bom que ele usou o gerúndio, né, também, né, Mili? Que bom que ele usou o gerúndio. Sim, o gerúndio às vezes funciona. Porque é o aprendizado contínuo mesmo que vai transformá-lo nesse caso, eu acho. Né? E ele ainda fala, podem me cobrar ações, né? Ele chama também para o futuro, e a gente vê que, assim, tem o Cuca, mas também tem Daniel Alves, Robinho, tem inúmeros casos. O filho do Tite, que você cita hoje. Assim, é assim, muito necessário ter uma nova educação aí para esse segmento da que são os jogadores de futebol, porque não dá mais para ter tanto caso numa categoria assim. Não dá para ter nenhum, né, Dri? Não dá para ter nenhum. E ele fala isso, ele fala, olhar para a base, eu quero fazer um trabalho na base. É isso mesmo. É isso, tem que olhar para... Esses rapazes têm que chegar formados.
A gente enquanto sociedade, eu escrevo muito, eu escrevi um texto que era o Cuca não é um monstro, o Daniel Alves não é um monstro, ainda não fiz, Robinho não é um monstro, e é chocante eu falar isso, sei que é, mas assim, a sociedade que opera criando a possibilidade de homens agirem impunemente dessa forma é monstruosa. A gente precisa se implicar também enquanto sociedade nessa luta. Sem isso, a gente não vai sair. E essa sanha punitivista também não me agrada. Se me dissessem assim, olha, o Daniel Alves vai ficar 1 ano preso, mas ele vai sair de lá amplamente reformado. Ele vai sair de lá com toda a consciência do que ele fez e ele vai se implicar na luta. Eu preferiria isso do que ele vai ficar 30 anos preso e ele vai sair de lá se achando um injustiçado. Ele vai sair de lá achando que, gente, ele não fez nada que outros homens não façam, por que eu vou pagar por isso? Entende? Eu acho que a gente precisa trabalhar punição mais educação. É preciso, o que é o feminismo se não esse letramento? É a gente trazer todo mundo para esse letramento. Eu acho que é pouco o que aconteceu ontem, mas eu acho que é um começo muito marcante para uma história que pode ser revolucionária. Eu tô querendo... Olha, eu desconheço qualquer coisa parecida com isso. Você sabe que eu adoro futebol, né, Mili? Uhum. Acompanho futebol. Eu não vi nada parecido com isso do ponto de vista civilizatório, a não ser algumas iniciativas de Walter Casagrande e Sócrates e por aí, entendeu? Sim. Lá no momento da democracia corintiana. Mas isso vindo de um boleiro comum, vamos falar assim, não é um militante. Sim. Por isso que é histórico, óbvio que foi histórico. E assim, muita gente falando assim, mas, então ele no Corinthians, vocês não perdoaram, agora vocês perdoam. Mas ele no Corinthians não era esse, cara. O discurso dele no Corinthians era: a minha vida está muito difícil, eu estou sofrendo muito, isso não é justo comigo. Ele não tinha entendido que não é sobre ele. Agora, me parece que tem ali uma migalha de luz. Eu acho que ele entendeu a partir do teu texto, Mili, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ele nunca tinha ouvido algo parecido. Eu acho que o teu texto tocou o cara. Eu preciso acreditar nisso, senão eu não acredito na humanidade. E nem no que a gente faz, né, Rovai? Que é escrever. Parece que a gente não tem nenhuma possibilidade de construir pontes, diálogos, proporcionar mudança, que o nosso trabalho é totalmente desprezível.